Fala pessoal, Cleison na área novamente. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Geralmente eu costumo passar algumas dicas aí pra vocês. Hoje eu vou passar algumas dicas, mas vou contar um pouquinho também de como foi minha trajetória aqui no trânsito, como que eu comecei e como que eu fiz pra dirigir sozinho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí, comenta, se inscreve, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal. Primeiramente, eu dirijo desde 2016, 2017 por aí. E na época, quando eu comecei, eu não comecei basicamente sozinho, eu comecei junto com meu irmão, porque meu irmão ele tirou a habilitação primeiro do que eu. E aí ele já foi me passando alguma coisinha de como dirigir, né? Então, quando eu comecei na autoescola, eu não comecei totalmente cru. Mas qual é o grande problema disso? Acontece que muitas vezes a gente aprende com pessoas de casa e acaba pegando alguns vícios ruins que o pessoal da autoescola não gosta, né? Fica difícil de tirar. E quando a gente pega um certo vício, às vezes é um pouquinho difícil de tirar mesmo. Por exemplo, um vício, né, que muita gente tem aí, eu sei principalmente a pessoa que está começando, é de ficar segurando na embreagem. Por exemplo, tá aqui acelerando, ó, tá vendo meu pé aqui? Acelera, mas fica aqui, ó, com medo, assim, ó, com a embreagem pressionada. E isso, você não pode fazer isso, você vai acabar estragando a embreagem do seu carro aí. Não, primeiro que não tem necessidade, ó, você tem que deixar o seu pezinho assim, ó, relaxado, só usar para trocar de marcha, não precisa ficar segurando a embreagem. Então, isso aí é um vício terrível. Geralmente, quando a gente começa, às vezes a gente fica meio inseguro, não sabe muito bem e acaba segurando na embreagem, fica segurando na embreagem. Eu acho que esse é um dos vícios mais comuns de quem tá inseguro, não sabe muito bem como fazer, né? E isso aí meio que eu tive no começo um pouquinho, mas foi algo que eu já cortei logo, né? E quando eu fui pra autoescola também, eu já não tava mais com esse tipo de vício aí. Então, assim, foi algo que eu basicamente não tive dificuldade, mas eu sei que muita gente tem, né? Uma outra dificuldade também, que inclusive eu já fiz vídeo aí sobre isso, se você quiser conferir, tá aí no canal, dá uma vasculhada aí, é de você ficar trocando a marcha olhando pro câmbio. Não tem necessidade disso, tá? Eu, no meu começo, graças a Deus, tive um pouco também desse vício aí, mas foi algo que eu consegui cortar logo, justamente porque eu fazia o treino que eu passei no vídeo pra vocês lá, eu fazia aquele treino. Foi algo que eu usei, e pra mim funcionou muito bem. Então quando eu tava em casa, eu ficava ali praticando, né, treinava as marchas ali, a posição, sem ficar olhando. E dessa forma eu consegui ter um controle melhor aqui da embreagem do carro e não ficava, né, com essa necessidade de ficar olhando pro câmbio pra entender qual marcha que tá. Hoje em dia, só de botar a mão aqui eu já sei qual marcha que tá, de acordo com a velocidade do carro. Isso aí a gente vai acostumando. Mas, cara, algumas dicas que eu posso passar pra você aí, seja homem ou mulher, você moça, moço aí que tá querendo dirigir sozinho, é que você tem que ter muita atenção, cara. Principalmente esse horário assim, ó, já são exatamente 17 horas. Esse horário é terrível, né? Ó, van escolar, ó como é que o carro atravessa, moto querendo sair, é terrível, horário de pico total. Então você tem que ter muita atenção aí, um controle muito bom de embreagem, você vai precisar muito nesse horário, tá? Esse tipo de horário assim, não só esse horário, mas esse horário principalmente você vai precisar muito desse tipo de controle de embreagem, porque são muitas situações em cima da outra. Então vamos ficar sempre atento aí, porque muita gente passando na frente, crianças saindo de colégio, os pais carregando as crianças, tá? E a gente tem que, mais uma coisa que a gente tem que ficar atento aí quando a gente for começar a dirigir sozinho. Isso aí é algo também que, na minha experiência, cara, até que isso aí eu tenho bastante atenção, nunca tive problema com isso não. Vou falar pra vocês que eu já tive 2 batidas no carro.
Não nesse, um outro que eu tive, assim, de relance, e esse aqui também. Mas essas duas situações não fui eu que causei, foram outras pessoas. Então, assim, eu tive a atenção total, mas os outros motoristas, no caso, não tiveram. E graças a Deus deu tudo certo, as pessoas pagaram os danos, né, que teve que pagar lá, e ficou tudo certo. E também não sofri nada, né, fisicamente, graças a Deus. Mas é isso. E algo que eu vou falar assim, da minha experiência, quando eu começava a dirigir, algo que eu tinha muita dificuldade mesmo. Parece bobo, mas era para passar em quebra-mola. Foi algo que eu, cara, quase desisti de aprender a dirigir por conta disso. Porque eu chegava no quebra-mola e deixava o carro morrer. Era só chegar um quebra-mola, principalmente se fosse mais alto um pouquinho, eu já deixava o carro morrer. Forçava ali, fazia força, mas o carro não passava de jeito nenhum e morria. Aí eu falei, um dia, isso até marcou pra mim, um dia eu falei assim em casa, cara, eu vou desistir, isso não é pra mim, não tem jeito, mas a gente aprende, não tem jeito, com treinamento a gente aprende. Essa questão do quebra-mola, ele também é puro controle de embreagem, é algo que hoje parece assim, bobo. Eu sei que você que tá assistindo às vezes aí pode ter esse tipo de problema também, e era algo que eu tive muito, foi algo, acho que uma das coisas que eu mais tive dificuldade no começo, com essa questão de passar no quebra-molas, mas que foi algo que eu, graças a Deus, consegui superar, né? E hoje eu não tenho mais isso. E uma outra coisa também que acontecia comigo, e uma dica, cara, outra dica que eu já até passei outro vídeo aí também, é em relação a esse espelho aqui do meio. E esse espelho aqui do meio pra mim não existia. Ó como é que tem que ter atenção, ó. Aqui. Aí, querendo trocar de faixa. Aí o que a gente faz? Tem que ter paciência, ó. Como é que não tem paciência? Tentou, não conseguiu. Mas eu aqui dirigindo tenho que ter paciência. Muita gente aqui já teria, ó, buzinando direto. Mas, cara, não vai adiantar, entendeu? Às vezes você pode até deixar o motorista aí da frente nervoso e vai ser pior ainda. Então a gente tem que ter paciência, não tem jeito. Mas voltando ao assunto do espelho, esse espelho aqui do meio, pra mim, ele praticamente não existia. Pra mim era só dos lados. E também outra coisa que eu tinha dificuldade era de olhar aqui o velocímetro, né? Eu trocava de marcha aí só ouvindo o motor. Hoje em dia também faço isso, né? Continuo fazendo isso, mas eram duas coisas que pra mim não existia. Era velocímetro e o espelho aqui do meio. Desculpa aí, gente. Mas depois que eu comecei a olhar esse bendito espelho aqui, que eu descobri, cara, que as coisas ficaram muito mais fáceis pra mim. A noção de espaço, né? Tudo que eu tenho que fazer melhorou muito depois que eu comecei a perceber esse espelho aqui no meio. Parece coisa besta, mas foi algo que mudou muito pra mim. E às vezes pode fazer diferença pra você aí também. Desculpa novamente, tá me dando uma tosse danada aqui. Mas é isso. Então, cara, eu acho que deu mais ou menos pra passar alguma visão aí. Algumas dificuldades que eu tive pra começar a dirigir sozinho, né? Você que quer começar a dirigir sozinho aí, isso pode ser algo que tá acontecendo com você também. Era algo que ia acontecer comigo, entendeu? Então, é isso, gente. Basicamente o que eu me lembro agora no momento eram essas coisas que acontecia mais comigo, né? E que eu me fazia ter dificuldade de dirigir sozinho por isso. Tá difícil, hein? Mas é isso, pessoal. Se eu lembrar de algo mais, depois eu faço um outro vídeo aí complementando. E lembrando, ó, novamente, não, ó, tá vendo meu pé aqui? Não precisa ficar com o pé na embreagem. Tira esse pé da embreagem aí, ó. Não tem necessidade disso. Então é isso, pessoal. Se você gostou aí desse vídeo, já deixa o seu like aí. Lembrando, ó, eu sempre deixo um conteúdo aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, com um e-book baratinho, que, cara, com dicas aí feitas por um profissional. Que, pô, se naquela época eu tivesse isso, com certeza eu acho que hoje em dia eu não teria esse tipo de dificuldade não. Então dá uma olhada aí, com certeza vai te ajudar se você tiver com dificuldade, né?
ansiedade, medo. Tem suporte, tem garantia de 7 dias, tá? Tudo certinho explicado aí no link da descrição. Vale a pena você dar uma olhada lá, porque é baratinho, pô, mixaria aí, troco do pão, e vai te agregar muito na sua vida. Novamente, se você gostou aí desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Pô, dá um trabalhão fazer esses vídeos aqui, ó. Tá? A gente tem que ter atenção, porque a gente fala, né, e dirige, né? Então dá um certo trabalho aí, mas a gente faz tudo pra poder ajudar vocês aí. É isso então, pessoal. O conteúdo de hoje foi esse. Muito obrigado aí novamente por fortalecer o canal. Tamo juntão. Muito obrigado. Valeu!